Olá, você que visita o canal AgGC Matemática, estou feliz em recebê-lo para essa videoaula sobre trabalho, apresentando problemas aplicados à física de vetores e geometria analítica pela professora Gisélia Clarice. Inicialmente nós apresentaremos um problema teórico, fazendo a revisão dos conceitos da física e depois nós faremos um problema aplicado a trabalho. Problema teórico. Aplica-se uma força constante F em um corpo para deslocá-lo do ponto A para o ponto B, percorrendo uma distância D. Aqui embaixo eu fiz um croquis desse problema. Aqui eu tenho um corpo que eu vou deslocar do ponto A para o ponto B, deslocamento D, e isso aqui é um vetor, porque ele tem direção e sentido, e ele tem uma intensidade, o valor do deslocamento. E sobre o corpo incide uma força F, que forma com a sua componente horizontal paralela a D um ângulo de θ graus. Aqui eu estou decompondo a força F na componente Fx e Fy, e aqui aparece o ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor força F e o vetor deslocamento D. A componente Fx da força F é paralela ao deslocamento do vetor D, que é o vetor AB. Realiza o trabalho W, que é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial o trabalho. Por outro lado, nós sabemos que o cosseno de θ vai ser, isso aqui é um triângulo retângulo, então vai ser a Fx, o módulo da força, porque é o lado do triângulo, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o lado do triângulo, então é o módulo da força. Então, cosseno de θ é o módulo da Fx dividido pelo módulo da força F. Então, nós podemos dizer que o módulo da força F vezes o cosseno de θ é igual ao módulo da Fx, que é a componente da força F paralela à distância D. O trabalho W em Joule, que é representado pela letra J, vai ser dado W, é o produto escalar do vetor força e do vetor deslocamento. Ou nós podemos dizer que o trabalho vai ser o módulo da força, do vetor força, vezes o módulo do vetor deslocamento, vezes o cosseno de θ. Isso aqui é a definição de produto escalar, que está na minha videoaula anterior, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O Joule é representado pela letra J, e o Joule é igual a 1 Newton vezes 1 metro. Contemple um pouco esse problema teórico, que ele teve o objetivo de relembrar esses conceitos da física para podermos aplicar aqui como um problema de produto escalar. Vamos para o próximo. Problema aplicado. Calcular o trabalho realizado pela força F de 8 newtons que incide sobre uma mesa de jantar em um ângulo de 30 graus para deslocá-la 3 metros. Então eu peguei uma mesa e eu vou fazer uma simulação desse problema. Nós vamos deslocar esta mesa nesta direção e neste sentido, do ponto A, que eu marquei aqui, até o ponto B. E esse deslocamento tem 3 metros. Então é o módulo do deslocamento, que o deslocamento é o vetor que está nessa direção e nesse sentido. Tem 3 metros. O valor dele, a intensidade, nós usamos o módulo. A força F incide aqui e ela tem um valor de 8 newtons. Está incidindo num ângulo de 30 graus. Aqui nós pegamos a componente de F, a Fx, que é paralela ao vetor deslocamento. Então eu vou fazer esse deslocamento. A mesa estava em A, deslocou até B. Então agora nós vamos resolver o problema. Solução. Nós vimos que o trabalho realizado é o módulo da força F vezes o módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno de θ, que é 30 graus. A força F é de 8 newtons, o deslocamento 3 metros, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então o trabalho realizado vai ser 3 vezes 8, 24, vezes raiz de 3 sobre 2. Cancelando 24 por 2 dá 12. Então, o trabalho realizado
vai ser de 12 vezes raiz de 3 newtons vezes metro. Nós podemos deixar assim ou dizer que o trabalho realizado foi de 12 raiz de 3 joules. Contemple a solução. Espero que você tenha entendido. Aqui terminou a nossa mini videoaula. A AgriGC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dê um joinha. É importante que você compartilhe, é importante que você faça comentários, porque isso estimula a que eu prepare novas videoaulas para vocês, trazendo coisas mais interessantes. Toque também no sininho para receber novas videoaulas. Muito obrigada!